Se você está pensando em ter parto normal, eu tenho certeza que você gostaria que a sua experiência de parto fosse bem tranquila, bem calma, ou pelo menos o mais tranquila e calma possível. Nesse vídeo eu vou te trazer algumas dicas preciosas para que você aumente bastante as suas chances de alcançar uma experiência de parto mais tranquila e calma possível. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou formada em Ciências Biológicas, trabalho como educadora pré-natal e a minha missão é ajudar mulheres a se prepararem para o parto através da biologia. E a primeira dica que eu quero passar para você ter uma experiência de parto tranquila, é que durante a sua gestação você não conte para as pessoas que você pretende ter parto normal, que você gostaria que o seu bebê nascesse de parto normal, caso não surja alguma indicação médica para que ele nasça de cesárea. Isso porque no Brasil a maioria das pessoas não entende, não sabe que o parto normal é seguro, que o parto normal é saudável e inclusive que ele é mais saudável do que uma cirurgia cesariana sem indicação médica. E como a maioria das pessoas não sabe disso, muitas pessoas vão te julgar quando você disser para elas que você pretende que o seu bebê nasça de parto normal. Elas vão falar que você quer ser diferente, que não é seguro, que você não sabe o que está fazendo, que a medicina evoluiu e por isso a cesárea é melhor, enfim. Tem um monte de coisa que as pessoas que não entendem que o parto normal é bom podem te falar quando você disser para elas o que você pretende. E é claro, né, que se você tá grávida, se você já tem que se preocupar com um monte de coisas ao redor ali do nascimento do seu bebê, você não vai querer se preocupar em lidar com isso, né, lidar com o julgamento das pessoas, lidar com a falta de conhecimento das pessoas. Não é na sua gestação que você vai querer ensinar isso para as pessoas, né, até porque muito provavelmente, por mais esforço que você faça, você não vai conseguir mudar a visão delas. Pode ser um processo bastante longo, bastante difícil, né, você mudar a ideia, a opinião de uma pessoa, né, sobre esse assunto. Então, não é durante a sua gestação, quando você precisa se preparar para o nascimento do seu bebê, que você vai fazer isso. E não só eu recomendo que você evite falar para as pessoas que você gostaria de ter parto normal, como também recomendo que você evite falar que você está se preparando para o parto, que você está fazendo exercícios, que você está fazendo caminhadas, enfim, que você está ali despendendo algum tempo, alguma energia para se preparar para o momento de nascimento do seu bebê, né? As pessoas vão falar que isso é perda de tempo, que você está criando expectativas, que é muito difícil conseguir ter parto normal, enfim, também não queremos lidar com esse tipo de comentários, né, durante a gravidez. A minha segunda dica para você que quer um parto tranquilo é que você aprenda bastante sobre o processo de parto. Aprenda como ele acontece, principalmente aprenda o que acontece no seu corpo durante o parto. Porque quando você estiver em trabalho de parto, né, quando você estiver passando pelo processo de parto, se você entende o que está acontecendo no seu corpo, é muito mais fácil lidar com o processo. A nossa mente não gosta de coisas obscuras, né, de coisas desconhecidas. Ela tem uma tendência a fugir disso, fugir de coisas que você não entende, fugir de coisas que você não conhece. Porque se você não entende, se você não conhece, pode ser que seja uma coisa ruim e você apenas não sabe. Então, para ter certeza, a sua mente tenta te tirar dessas situações desconhecidas. Por isso que quando você entende o que é o parto, e entende o que acontece no seu corpo, como o seu útero contrai, como que o colo do seu útero abre, o que precisa acontecer durante um trabalho de parto para que o seu bebê nasça, né? Quando você entende tudo isso, a sua mente não vai ter medo, a sua mente não vai tentar te tirar daquela situação, porque ela sabe que é uma situação normal, que é uma situação saudável, que é uma situação boa, que é uma situação pela qual você precisa passar para que o seu bebê nasça. Tem muitas formas de você aprender mais sobre o processo de parto normal. Tem vários vídeos aqui na internet gratuitos que explicam direitinho, que explicam o que acontece no corpo. A minha terceira dica para você que quer uma experiência de parto tranquila é que você escolha muito bem a equipe, né, ou o profissional que vai te acompanhar. Infelizmente, se você tem um plano de saúde, a grande maioria dos médicos obstetras de convênios, né, de planos de saúde, não atendem parto normal. E muitas vezes eles dizem que atendem, né, nas primeiras consultas, quando você tá ali, nas primeiras semanas de gestação, é muito comum que eles falem, não, sim, se você quiser a gente faz, se você quiser, vamos esperar um pouco mais. Se não acontecer nada, se não surgir nenhuma intercorrência, pode ser parto normal.
A grande maioria fala sim, e no decorrer do pré-natal, né, no decorrer do acompanhamento, sempre surge, na grande maioria das vezes, sempre surge alguma coisa para justificar que você marque, que você agende uma cesárea. Isso nos casos dos médicos que falam no início que podem talvez fazer parto normal. Para não falar dos médicos que já do início dizem que não atendem parto normal. Existem muitos fatores complexos, né, por trás dessa preferência da maioria dos médicos pela cesárea eletiva. Eu não vou discutir isso aqui nesse vídeo, mas saiba que a grande maioria dos médicos que atendem convênios não vão ajudar você a ter uma boa experiência, a ter um parto tranquilo. Para isso, então, é muito importante que você encontre uma equipe ou encontre um profissional que seja a favor do parto normal e que realmente trabalhe de acordo com isso, né? Sabendo que o parto normal é mais saudável para a mãe e para o bebê na grande maioria dos casos. Esses profissionais só vão agendar uma cesárea ou só vão fazer uma cesárea caso realmente surja uma indicação médica para isso. E para você encontrar esses profissionais, essas equipes, você pode digitar no Google mesmo parto humanizado na cidade tal e colocar o nome da sua cidade. E aí vai aparecer várias equipes, né, vários profissionais que apoiam o parto normal, que oferecem um tipo de assistência humanizada. E aí você pode ir entrando em contato com eles, conhecendo eles, visitando os locais, né, onde eles trabalham e sentindo ali quais daqueles profissionais mais combinam com você e com qual desses profissionais você se sente mais à vontade para ter o seu bebê. Quando você fizer essa pesquisa, em algumas cidades também vão aparecer algumas opções do Sistema Único de Saúde, né? Algumas opções públicas de assistência humanizada ao parto. Não são todas as cidades que têm, mas hoje em dia muito mais cidades oferecem esse tipo de assistência ao parto. Algumas cidades, por exemplo, têm o que a gente chama de casas de parto, que são opções maravilhosas para quem busca uma assistência ao parto de qualidade e respeitosa. Então, se na sua cidade você tiver essa opção de casas de parto, ou alguns hospitais públicos têm alas específicas, né, de assistência humanizada ao parto, se na sua cidade ou se em alguma cidade perto da sua você tiver essa opção, eu recomendo fortemente que você vá lá visitar, que você vá conhecer e que você verifique se essa seria uma opção para você, principalmente no caso de você não ter condições, né, de pagar um médico particular ou de pagar uma equipe particular que seja alinhado à sua filosofia, né, que seja alinhado à filosofia de assistência humanizada ao parto. A minha quarta dica para você que quer um parto tranquilo é que você entenda profundamente quais são os benefícios do parto normal para você e para o seu bebê. O parto normal não é só uma opção com menos riscos do que a cesárea eletiva. Ele também traz benefícios para a saúde do bebê que os bebês que nascem de cesárea não vão usufruir. Então, só os bebês que nascem de parto normal atravessam o canal do parto e essa passagem pelo canal do parto diminui os riscos de que o bebê desenvolva complicações respiratórias logo após o nascimento. É por isso, então, que os bebês que nascem de cesárea têm um risco de internação na UTI neonatal mais elevado do que os bebês que nascem de parto normal. E além disso, quando o bebê atravessa o canal do parto, ele recebe as bactérias da flora bacteriana vaginal e essas bactérias vão compor a flora bacteriana do intestino do bebê. E a flora bacteriana do intestino tem uma relação muito intrínseca com a nossa imunidade. Então, quanto melhor essa flora bacteriana, melhor é a saúde daquele indivíduo. E é por isso que os bebês que nascem de parto normal têm um risco menor de desenvolver infecções, de desenvolverem asma, de desenvolverem doenças de pele e até de desenvolverem obesidade infantil e diabetes. Então, entender como que o parto normal está relacionado com esses benefícios, com certeza vai te ajudar a ficar tranquila quando o seu parto estiver acontecendo. Porque por mais desafiador que seja, você sabe que aquilo é melhor para a saúde do seu bebê. Então, com certeza, você vai ser capaz de ficar mais calma e mais tranquila quando você entende isso. Minha quinta dica para você que quer um parto normal tranquilo é que você aprenda a lidar com o desconforto natural do processo. E eu digo desconforto natural porque o parto é um processo fisiológico que gera desconforto, mas dependendo da forma como você interage com o processo, dependendo de uma série de fatores, esse desconforto pode ser maior do que o desconforto natural que está programado para ter no parto.
Então, dependendo de alguns fatores, a dor que você sente no parto vai ser maior do que a dor, do que o desconforto que você poderia estar sentindo. E aprender a lidar com o desconforto natural é um dos fatores que vai fazer com que o seu parto não doa mais do que ele precisa doer. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo bastante sobre isso e explico o que você pode fazer, tanto antes quanto durante o parto, para lidar melhor com o desconforto do processo. Então, se você quiser, quando você terminar esse vídeo aqui, você pode ir lá dar uma olhadinha. E aprender a lidar com a dor e o desconforto do parto é importante para todas as mulheres que querem parto normal, inclusive para as mulheres que pretendem fazer uso de analgesia, que pretendem receber anestesia para o parto. Porque mesmo essas mulheres vão ter algum período de desconforto. Porque se elas não tiverem nenhum período de desconforto, elas não precisam de anestesia, concorda? E você provavelmente não vai receber anestesia assim que o seu parto começar, né? Logo na primeira contração, logo na primeira dor que você sentir, você já vai ter anestesia. Isso, na verdade, nem seria bom, né, para o desenvolvimento fisiológico ali do seu corpo, né, para o processo fisiológico que o seu corpo está tentando fazer. Então, mesmo que você queira receber analgesia durante o parto, é importante que você aprenda a lidar com esse desconforto natural, que você aprenda a lidar pelo menos ali nesse período antes de você receber a anestesia. E para as mulheres que gostariam de ter parto natural e, se possível, não receber anestesia durante o processo, é ainda mais importante aprender a lidar bem com a dor, aprender a lidar bem com o desconforto que o parto gera. Minha próxima dica para você que quer um parto tranquilo é que você aprenda a trabalhar junto com o seu corpo. Então, quando o seu parto começar, o seu corpo vai estar tentando fazer o seu bebê nascer. O seu cérebro vai produzir um hormônio que vai chegar no seu útero, vai fazer o seu útero contrair, e são essas contrações que vão empurrar o bebê através do canal do parto. Então, tudo isso está programado para acontecer de forma natural e involuntária em você. Só que se você não colaborar, né? Então, se você mentalmente não estiver trabalhando junto com o seu corpo, então seu corpo quer que o seu bebê nasça, tá ali produzindo os hormônios, tá fazendo o que ele tem que fazer, mas você tá preocupada, você tá ansiosa, você não sabe se você vai conseguir passar por aquilo, você tem dúvidas se você realmente quer, você vai acabar atrapalhando o seu corpo. Então seu corpo tá tentando fazer uma coisa e você racionalmente tá tentando fazer outra. Vai ser muito mais difícil pro seu corpo fazer o seu bebê nascer se a sua mente não colaborar, se a sua mente não estiver alinhada com o processo. Minha próxima dica, muito importante para você que quer uma experiência de parto tranquila, é que você aprenda a respirar de forma adequada durante o trabalho de parto. A respiração é uma das ferramentas mais importantes para quem quer parto normal, para quem quer uma experiência tranquila. Por isso você tem que aprender uma técnica específica de respiração para o parto, porque senão você vai fazer o que a maioria das mulheres fazem na hora do parto, que é respirar de forma inadequada ou às vezes até mesmo prender a respiração durante as contrações. Isso com certeza vai atrapalhar o processo. Você não vai enviar uma quantidade boa, né, uma quantidade adequada de oxigênio para o seu corpo, para o seu útero, para o seu bebê. E não é isso que a gente precisa na hora do parto, né? A gente precisa oxigenar bastante o corpo, oxigenar bastante o útero. E além disso, respirar de forma adequada na hora do parto vai ativar o sistema parasimpático do seu corpo, né? Que é o sistema que controla estados de relaxamento no nosso corpo. Então, se você respirar de forma adequada, se você respirar de forma profunda durante o seu parto, você vai se sentir mais relaxada, você vai se sentir mais calma e você vai ajudar o progresso fisiológico natural do processo. Aqui no meu canal também tem um vídeo onde eu explico a técnica de respiração que eu ensino no meu curso. Eu expliquei de forma gratuita em um dos vídeos aqui do meu canal. Então, você pode dar uma olhadinha depois. E a minha próxima dica para você que quer um parto tranquilo é que você aprenda ferramentas de relaxamento específicas para o parto. Essa dica está um pouco relacionada com a dica anterior, né, da respiração, porque a respiração acaba sendo uma ferramenta de relaxamento também, mas eu sugiro que você aprenda outras ferramentas, né, porque o parto é um processo longo e ele pode ser bastante desafiador caso você não tenha, né, ferramentas específicas para conseguir ficar tranquila, para conseguir ficar bem relaxada durante o processo.
É possível ficar relaxada durante o parto, apesar de que a gente não vê muito isso por aí, né? A gente não vê vídeos de mulheres relaxadas na hora do parto, mas isso é sim possível, principalmente se você praticar essas ferramentas antes do parto. Um exemplo de ferramenta de relaxamento que você pode usar na hora do parto é o relaxamento progressivo, que é uma ferramenta bem simples na qual você vai passando a sua atenção pelo seu corpo. Então você pode, por exemplo, começar aqui na parte superior, né, na sua testa. Então você traz a sua atenção para sua testa, percebe como ela está e relaxa ali aquela região, desce para os seus olhos, né? Essa região aqui dos olhos, do rosto de maneira geral, é uma região que a gente costuma acumular bastante tensão. E quando a gente elimina a tensão dessa área, né, quando a gente relaxa essa musculatura, a tendência é que a gente elimina muita tensão de uma vez só. Então, você ficar consciente disso durante o seu parto, né, e passar a sua atenção aqui no seu rosto, nos seus ombros também, né, a gente também acumula muita tensão nos ombros, vai ajudar você a ficar mais relaxada. E se você praticar isso antes do parto, a tendência é que você consiga fazer isso de forma mais fácil, né, quando o parto começar. Então, aprenda e pratique ferramentas de relaxamento específicas para o momento do parto. E a minha última dica para você que quer um parto tranquilo é que você prepare o seu parceiro para que ele te dê o melhor suporte prático e emocional durante o parto. Então não adianta nada que você saiba tudo isso que eu expliquei aqui e que o seu parceiro caia de paraquedas aí no momento do parto sem saber o que é, o que acontece, o que ele pode fazer. A grande maioria dos parceiros acha que parto é coisa de mulher, que não tem nada para ele fazer ali e que só de não atrapalhar ele já vai estar ajudando. E não, isso não é verdade. O seu parceiro, né, o pai do bebê, tem um papel muito importante durante o parto, né? Durante o processo de nascimento do bebê. E tem muitas coisas que ele pode, que ele deve fazer para te ajudar a ter uma experiência de parto mais tranquila. Então explique para o seu parceiro o que ele pode fazer durante o parto para te ajudar. Explique para ele como ele pode ajudar você a fazer a respiração controlada. Explique para ele como que é o processo de parto, o que acontece dentro de você. Você pode mostrar figuras, fotos, vídeos e com certeza, se ele tiver mais familiarizado com o processo do que ele está agora, né? Porque a grande maioria das pessoas, não só parceiros, mas pessoas mesmo da sociedade de maneira geral, sabem muito pouco sobre parto. Então, o parto normal não é ensinado nas escolas, não é ensinado em lugar nenhum e por isso a grande maioria das pessoas não sabe nada sobre o processo, não entende nada de parto normal. Provavelmente o seu parceiro é uma dessas pessoas e por isso é importante que ele aprenda sobre isso para que quando o seu parto começar, ele também fique calmo, ele também fique tranquilo e principalmente para que ele saiba como te ajudar. E eu tenho certeza que se você acha que o seu parceiro entende o processo e que ele vai saber como te ajudar, você já vai ficar muito mais tranquila mesmo antes do processo começar, mesmo durante a gestação. Só de você saber que o seu parceiro tá na mesma página que você, só de você saber que ele vai ser capaz de te dar um bom suporte prático, emocional, só de você saber isso, você já vai ficar muito mais tranquila. Então, se você usar todas essas dicas que eu passei para você aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai aumentar muito as suas chances de alcançar uma experiência de parto bem calma e bem tranquila. E se você quiser se aprofundar em todos esses tópicos que eu mencionei aqui, você pode conhecer o meu curso de preparação para o parto, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não esquece também de checar os vídeos que eu mencionei aqui, eu vou deixar os links para eles também na descrição desse vídeo. Eu espero que eu possa ter te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo vídeo.